né, ofertar esse suporte que a Miguela falava, como um agente, né, que vai discutir processo de trabalho, e a Beth vai trabalhar um pouco conosco, um pouco mais sobre isso, que vai discutir as práticas como manda, que vai discutir propostas de mudança, que vai acolher, que vai escutar o que aquele grupo, aquela equipe, aqueles profissionais, aqueles outros saberes vão contribuir para a construção de um projeto do GEMI. Acho que é isso. Vou passar para a Simone, que ela vai falar um pouquinho sobre a unidade de produção do Ministério da Saúde. Então, pessoal, dentro desse formato do curso de formação e intervenção, existe um arranjo, né, que a gente fala de arranjo institucional, né, organizacional, de juntar algumas pessoas com uma determinada singularidade de território, de experiência e de processo de trabalho comum, para estar fomentando a metodologia do curso, que é de formação e intervenção, ou seja, de aprender fazendo e promovendo mudanças, aplicando o conhecimento, né, que a gente obteve através dos conceitos da PNH, através das falas de grandes palestras que nós tivemos, de outras pessoas, além da Beth Barros, para aplicar esse conhecimento adquirido e tentar fazer diferente do nosso dia a dia. E de como, mesmo estando tão distante do território, estou falando no caso aí de nós, apoiadores, arquitetos e engenheiros aqui do Ministério, da instituição, mesmo estando distante lá da ponta, lá da atenção, da assistência dentro do hospital, de como é importante e faz toda a diferença o nosso trabalho aqui. Desde a análise, desde o acompanhamento, desde o apoio às redes temáticas da cegonha, da urgência e emergência, da qualificação do investimento, do programa do Soma SUS. Eu acho assim que a oportunidade de se trabalhar internamente no Ministério com esses conceitos, com esses dispositivos, também é fundamental. Não adiantava a gente promover o curso para os arquitetos e engenheiros dos territórios se a gente não juntasse também unidade de produção do Ministério da Saúde. Então, dentro desse conceito, né, de unidade de produção, um espaço coletivo, foi formado, né, as unidades dentro do curso, as unidades de produção divididas em 8 unidades. Então, foram 7 unidades distribuídas pelo território nacional. E aí, onde entra os nomes das UPs, que a gente chama, né? A unidade de produção é UP. Então, foram divididas em UP Sul, com os estados do Sul, que aí era a UP do Sul, que o Paulo, o formador, se apresentou aqui, que o próprio coletivo, os próprios apoiadores da UP, identificaram aquela UP. Eles discutiram e identificaram, colocando os nomes das UPs. Então, quando a gente fala UP derretendo a geada, foram os próprios apoiadores que colocaram o nome da UP. A UP Café com Leite, a UP Asa Branca. Então, os próprios arquitetos e engenheiros envolvidos no curso definiram e identificaram, né, com um nome específico, identificaram a sua unidade de produção. Então, quando a gente açaí com tapioca, que é a UP do Norte, a Asa Branca, né, a UP do Nordeste 1, a UP do Nordeste 2, eu não lembro. Nordeste 2, né? A Caiuá, que é do Centro-Oeste, que a Mônica ainda não chegou. A UP Cariocas, com o pessoal do Rio. E a UP Ministério da Saúde, né? A Café com Leite. E a UP Ministério da Saúde, com os 10 selecionados de arquitetos e engenheiros do Ministério da Saúde. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, para os apoiadores que não estão fazendo o curso, que aqui tem alguns do curso, os convidados. Vocês tiveram acesso à seleção, vocês tiveram conhecimento do edital de seleção desse curso? Não. Porque esse curso ele foi divulgado no início do ano pela Rede Humaniza SUS, com um edital de seleção para os interessados
entendeu? Do Território Nacional Arquitetos e Engenheiros e do Ministério da Saúde. Quando eu pergunto assim para saber, né? Simone, foram mais. Teve divulgação, foi pelo site do Qualisul, dentro do Ministério, por todos os e-mails de coordenações ou de secretarias de município também. Foi só na rede. Então, assim, teve uma série de divulgações, né, da proposta do curso. Mas, enfim, é o primeiro curso, entendeu? Espero que outros sejam realizados. Então, existe aí a perspectiva, né, de quem não fez o curso poder estar participando dessa proposta de formação e intervenção. Eu já falei a unidade de produção do Ministério. Sim, inicialmente nós começamos com 10 selecionados e, por motivos diversos, estamos concluindo com 5. Né? Eram 10 apoiadores, né, por motivos, estamos concluindo com 5 apoiadores temáticos de ambiência. Então, assim, como a Vera falou, nós tivemos momentos presenciais, nós tivemos, geral, né, com todos os apoiadores do território nacional, inclusive do Ministério, e tivemos momentos loco-regionais, descentralizados, que eram os momentos só da UP, só daquela unidade de produção em... Então, assim, o que acontecia nesses momentos? Então, rapidinho, né? Nesses momentos, nós fazíamos toda a discussão com aqueles apoiadores dos conceitos, dos dispositivos da BNH e de como nós podíamos aplicar aqueles conceitos, né, dentro do nosso dia a dia, do nosso processo de trabalho, que é diferenciado do território, né, como eu estava falando, como a Vera falou. Então, como a gente podia pensar nesse processo de mudança, entendeu? Nessa proposta de projeto cogerido, de gestão, né, de mudança de gestão no nosso dia a dia. Então, assim, eu coloquei algumas fotos dos nossos momentos de discussão, de discussões, de algumas dinâmicas, de algumas atividades, para repensar o nosso processo de trabalho. Então, dentro dessas unidades de produção, a proposta era a formação e intervenção com a elaboração de planos de intervenções. Então, a prioridade nas intervenções escolhidas pelos apoiadores do Ministério foi realmente de discutir e promover mudança no processo de trabalho, algumas discussões sobre como construir um coletivo técnico dentro do Ministério da Saúde. Eu acho que a iniciativa de hoje vem promover esse primeiro contato dessa criação, né, de solidificar essa iniciativa, da difusão, né, desses conceitos, da aplicação desses conceitos, tanto no nosso dia a dia, como a gente pode participar da construção dessas portarias, dessas políticas, desses programas, com a nossa experiência como arquiteto, engenheiro, tanto vivendo os territórios, vivendo a assistência na ponta, como dentro da instituição, né, dentro do nosso do dia a dia. Participando das decisões desses processos, definindo a construção de um arranjo organizacional mais sólido dentro do Ministério, né, como unidade de produção, não só daqueles 8 ou 5 que estão concluindo o curso, mas de todos os arquitetos e engenheiros dentro do Ministério da Saúde. Dentro dessa proposta de intervenção, cada apoiador escolhia um projeto que ele já estava incluído dentro do Ministério para tentar aplicar, né, e praticar aqueles dispositivos adquiridos, de conceitos adquiridos no curso. Então aqui eu faço um relato, né, dos nossos 5 apoiadores que estão concluindo e de onde eles escolheram agir e aplicar suas intervenções diante da proposta do curso. Eu vou ver se a gente consegue, né, com o tempo, que alguns apoiadores apresentem as suas intervenções. Que, no caso da Flávia, ela está desenvolvendo o apoio integrado à coordenação das academias na saúde. Né? O Lucas está trabalhando com a qualificação da discussão dos projetos padronizados. O Roberto com o apoio integrado na avaliação de pós-ocupação das estruturas físicas financiadas pelo Ministério da Saúde. E aí um caso específico que ele escolheu para iniciar como projeto piloto foram as UPAs. Né? A Sheila e a Thalissa, né,
trabalham no Fundo Nacional, o apoio integrado ao projeto de qualificação das análises feitas pelo Fundo, e aí como projeto piloto também, trabalhando num convênio específico de ampliação e reforma do pronto-socorro de Cruzeiro em Porto Alegre. Então, assim, daí, assim, dá para se perceber as possibilidades de intervenções, né, que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, de mudanças palpáveis no nosso processo de trabalho, no nosso cotidiano, que foi o que cada um estava inserido. Então ninguém inventou em plano de intervenção, todo mundo realmente está trabalhando com esses grupos, mas tentando, depois do curso, aplicar alguns conceitos, alguns dispositivos para melhora, né, e mudança desse processo de trabalho, desse dia a dia, do nosso cotidiano. Então, assim, eu termino com algumas outras fotos que foram, cada apoiador, no seu plano de intervenção, ele disparou ações articuladoras para promover rodas de conversa com outras pessoas e tentar aplicar o que a gente tanto defende no curso, da escuta qualificada, da construção de um coletivo, da construção de um projeto cogerido com subjetividades, com a participação de outros atores. Não ficar sentado só na sua cadeira, na sua baia, fazendo e atendendo aquela demanda que chega pronta, a gente responde e devolve, entendeu? Então, assim, tentar discutir e tentar qualificar e melhorar esse processo. Eu coloquei algumas fotos das diversas ações que os apoiadores desenvolveram, né? E coloquei repensar os processos de trabalho, incluindo as rodas de conversa, né? E eu acho que a iniciativa de hoje faz parte também dessa proposta do curso, dessa nossa grande roda de conversa, de conhecer os outros arquitetos e engenheiros que trabalham no Ministério. E por tantas vezes a gente conversa por telefone, né, Virgínia? E não conhece pessoalmente, como foi o caso hoje do Cláudio e da Virgínia, que há tanto tempo já se falavam por telefone e não se conheciam. Daí, como uma questão disparadora para promover uma oficina, agora no final da nossa manhã, a gente deixa duas questões norteadoras para outra conversa. E seria: quais os desafios que você identifica no seu cotidiano de trabalho como arquiteto e engenheiro no Ministério da Saúde? Quais as potencialidades que você percebe em seu processo de trabalho? Então, são duas questões que a gente está colocando aqui para provocar agora uma discussão em grupo, e aí a gente tem uma ideia, né, Vera? Tentar dividir em dois grupos menores para estar conversando melhor sobre onde vocês estão inseridos, o que vocês fazem e como vocês, o que vocês enxergam de potencialidade e de desafio dentro daquilo que vocês estão realizando hoje. Outra indicação é que as pessoas que trabalham na mesma coordenação, elas se dividam, para que a gente conheça, os dois grupos conheçam a realidade de cada coordenação. Alguém mais quer falar? Humberto, eu acho que ele queria falar. Desculpa, Humberto. Não, sem problema. Era só, na verdade, que a gente lá na coordenação de sangue, a gente teve uma experiência uns anos atrás. Lá na coordenação de sangue, a gente teve uma experiência uns anos atrás, tentamos colocar um curso de especialização, através aqui da UNB, chamado Reabilita. E a gente optou por esse curso em função de que ele é à distância. Eu queria saber se vocês chegaram a pensar na possibilidade desse curso ser um curso à distância, ou não é possível pelas temáticas abordadas. O que me parece facilitaria muito a vida de todo mundo pelas desistências apontadas. A gente passou por isso também. A gente, esse curso, ele é parte presencial e parte à distância. Mas o nosso EAD que a gente trabalha é via uma comunidade da rede Manisa, então a gente teve que compor encontros descentralizados. Com essa proposta da formação e intervenção, a gente ainda não experimentou ter um curso totalmente à distância. Assim, a gente avalia que a Beth até pode nos ajudar um pouco nessa conversa, de que é difícil, né? Porque a gente precisa de encontros, a gente precisa visitar lugares, a gente trabalha muito com a concretude aí da prática.
né? Pode ser um desafio ainda a ser enfrentado, né? Nesse momento, e esse é o primeiro curso nacional piloto, na verdade, né? Nós não pensamos em fazê-lo à distância, não, nesse primeiro momento, né? E, não sei, pode até ser algo para se pensar. O que a gente vê é que mesmo nele, a parte de EAD, a gente ainda teve dificuldades, né? Que os encontros presenciais eles foram muito mais ricos, né? Então, acho que depende da proposta, claro, né? E dos efeitos que se pretende, né? Não sei se a gente consegue até nos ajudar enquanto docente nesse... pensar nisso, né? A gente podia ouvir um pouco eles antes, né? Como nós falamos. O que mais? Como que bate isso, de repente, essa proposta? Bom, então só para complementar, tá? Eu até por estar numa faixa etária um pouco mais à frente do que os demais, havia sempre um problema entre a cadeira e o computador quando a gente começou exatamente a utilizar as plataformas, no caso se utilizou a plataforma Moodle. Mas eu queria deixar aqui, pessoal, realmente um incentivo a vocês para que mergulhem nessa coisa do ensino à distância. A gente está absolutamente lá na coordenação convencido que como aluno eu estudei mais do que se eu tivesse no curso presencial. Era a demanda, era a necessidade, né, até pelas próprias características. Claro que tem os encontros presenciais, que fazem necessário, até pelas temáticas abordadas. Eu imagino realmente que essa troca de convivência de cada região é importante. Mas eu deixo como sugestão que vocês realmente repensem, avancem nessa questão do ensino à distância, que eu acho que é a solução para a gente, para as necessidades, até por essas dificuldades de vínculo trabalhista, da sobrecarga, né, que cada um da gente tem aí, seja no Estado, seja no Ministério da Saúde. Então, eu deixo realmente uma palavra de incentivo para que se vá nessa direção. Humberto, todos vocês. Mas eu acho que o grande problema do Ministério não é tanto a sobrecarga, é a gente realmente se envolver. Talvez eu acho que a UP Ministério é que teve mais resistência, não sei se o pessoal. Não está à distância. E não está à distância, nós estamos aqui, né? Poderíamos. Mas o envolvimento, até com todos os UPs, não incluído. O nosso, talvez, se a gente for falar hoje, assim, a resistência. A gente teve muita resistência, estou falando isso que eu tive também no início. Porque se a gente não conscientizar disso, por isso que eu falei no início, assim, que esse encontro aqui, ele é um pontapé inicial para a gente realmente ajudar em relação às nossas políticas, para nós nos reafirmarmos enquanto arquitetos e engenheiros e ser realmente, porque ainda tem muitos lugares no Ministério que a gente vai, eles viram e falam assim, mas você não é profissional de saúde? Então, eu vejo que você, acho que somos da mesma idade, quando falaram aí, a gente fica muito bravo com isso e defende isso. E quando a gente consegue convencer, como a Mirella falou aqui, com relação aos espaços, com relação à Anvisa, quando a gente consegue lutar por aquilo que a gente acredita, pelo projeto, mesmo lá em Porto Acre, hoje, depois eu vou apresentar o meu trabalho, eles conseguem conscientizar que a gente não vai fazer, sala de triagem não existe mais. Hoje é classificação. Então, aquela sala, ela pode ser a denominação, não é só denominação. Então, é fazer com que as pessoas entendam o que estão fazendo. Então, hoje vocês estão aqui, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com outro olhar nesse sentido, vendo quais são os desafios e como nós podemos ajudar, como nós realmente podemos ser profissionais de saúde, brigar por esse espaço. Olha só para complementar. Isso que você está primeiro parabenizar todos vocês, porque eu acho que a iniciativa foi ótima, a gente vivencia isso, talvez lá no sangue a gente tenha tido uma oportunidade ímpar de ter montado esse curso, mas a gente se deparou assim, com muita dificuldade, né, principalmente nos estados. A gente tomou cuidado de convidar diversas pessoas das vigilâncias sanitárias, porque não adianta de nada a gente incentivar, às vezes no âmbito do Ministério, para quem vai analisar um
projeto estar capacitado para ter um novo olhar sobre aqueles projetos apresentados, e na outra ponta, os colegas que estão nos estados, seja nas DICOM, seja nas secretarias de saúde, secretarias de obra, se eles também não tivessem essa capacitação. E a gente observou muita dificuldade nos estados em relação a essa participação. De qualquer forma, eu acredito piamente que mesmo que esse colega tenha que ter saído depois, mas ele recebeu a capacitação. Ele vai, em algum momento, poder colaborar com a sua região e tudo mais. Mas o que eu volto a comentar é que a gente percebe claramente que essa iniciativa de vocês agrega um universo de áreas diferentes. Coisa que a gente, por exemplo, quando fez o República lá, a gente não conseguiu. A gente basicamente focou a questão em cima do sangue, né? Embora com outros nomes, eu saio daqui satisfeito que eu aprendi mais alguma coisa nova, embora com outros nomes, o que a gente faz está perfeitamente alinhado com o que vocês estão propondo, né? Esse olhar novo, um olhar de uma equipe multidisciplinar e todas essas questões. Mas eu também tenho me deparado ultimamente, acho que é um momento adequado para a gente colocar isso, da dificuldade que nós, arquitetos, engenheiros, atividade de meio, temos uma atividade das mais importantes como saúde. Que poder nós temos, e aí por isso eu acho a importância dessa colocação de vocês, porque de alguma forma vocês conseguiram agregar a maior parte das áreas do Ministério nessa discussão. A gente percebe que nem sempre os gestores, desde os gestores dentro do próprio Ministério, têm um olhar da importância que são as estruturas físicas para o paciente, no caso do sangue, mais do que isso, porque lá a gente lida com o doador para uma pessoa absolutamente sã, é necessário que ela tenha essa qualidade de saúde para que ela faça uma doação. Então a gente ultrapassa um pouco essa questão só do paciente, né? Então ela se tornou mais abrangente. Como que eu vou excepcionar uma pessoa que está absolutamente bem de saúde para poder fazer uma doação dentro de um espaço que tem muito mais cara só de doente, né? Então assim, foi muito importante essa discussão. Faço a meia culpa aqui de não ter podido participar do curso, mas um dos motivos foi esse. Era humanamente impossível com todas as tarefas eu estar nessas situações presenciais daí. Então, é cada vez mais incentivado. A gente vê no Ministério muitas ações individuais, né, que quando a gente assiste essa oficina, a gente percebe claramente que estamos todos na mesma direção. E a gente precisa, de fato, como você bem disse, participar mais, fortalecer mais essa questão toda de arquitetura e de engenharia dentro desses conceitos. Mas